frente com Irlan Lázaro. De frente com Irlan Lázaro, o melhor programa de rádio, todo sábado de manhã. De frente com Irlan Lázaro. Da frente com ela. Ela que é considerada aquela que revolucionou a UPA de Itaperuna. Aquela mesma UPA que era conhecida por muitos escândalos, por péssimos atendimentos e agora melhorou muito. Veralane, muito bom dia. Bom dia, Irlan. Bom dia a todos os ouvintes da 104 FM. É isso aí, Veralane. Veralane, você se tornou conhecida muito, a Câmara Municipal, sempre nós vemos os atuais vereadores te elogiarem, nós vemos o seu nome sempre saírem, o seu nome sempre é destacado como uma das pessoas que trouxe essa mudança. Então, nós fomos atrás para te conhecer, cara. E você é uma pessoa muito a mais do que a gente imaginávamos. Mas, afinal de contas, quem é a Veralane? Então, difícil, né, falar da gente mesma, mas a Vera é uma mulher forte, guerreira, sou esposa, sou mãe, sou estudante, né? Aquela pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa sou eu, uma pessoa que busca crescer cada dia mais nos seus sonhos, me dou muito naquilo que eu faço, e é isso. Vera, cara, como foi esse encontro seu com a UPA de Itaperuna? Como isso surgiu? Conta pra gente da onde surgiu essa ideia. Você já fazia parte do cronograma do Nel e do Neto, você administrar, isso já estava nos cronogramas, era um plano de Deus? Conta pra gente. Eu gosto de falar que era plano de Deus, né? Porque não tinha nada programado, não tinha nada no papel, né? Nem com o Nel, nem com o Neto. Eu sempre trabalhei no Hospital São José do Avaí por anos, né? Fiquei lá por muitos anos. E quando foi em janeiro de 2025, eu recebi uma ligação do prefeito, onde ele me convidou para trabalhar com ele. E como eu já o conhecia há muito tempo, como pessoa, né, como político também, eu acreditava no trabalho dele, sempre acreditei, né, e eu decidi aceitar, decidi deixar, né, um outro emprego que eu já estava há muito tempo, para poder viver algo novo. Porque, na verdade, Irlan, esse chamado, eu acredito que tenha sido um chamado de Deus, porque a minha vida sempre foi consagrada a Ele. E por um determinado tempo, antes de eu ser convidada, eu já estava vivendo um período de, como que eu vou te dizer? Um período meio de desgaste profissional, né? É como se eu estivesse trabalhando, não que a empresa fosse ruim, pelo contrário, amei por muitos anos a empresa pela qual eu trabalhei, porém, o problema era eu sentia que faltava algo. E ali depois eu percebi, né, depois que passou é que eu percebi que era Deus que já estava traçando os meus novos caminhos. Então, foi isso que aconteceu. Em 2025 eu fui chamada pelo prefeito, mas sem nada acordado antes. Nossa, que legal, cara. Isso, na verdade, é algo, nós estávamos até falando aqui em off, antes de começar o programa, é algo que a gente deve parabenizar o prefeito, que a gente vê que de muitas escolhas dele, ele escolheu muitas pessoas habilitadas para estar em certos locais, né? Sim. E nem sempre políticas, porque a política funciona, muitas vezes as pessoas, desde colocar uma pessoa que é especializada, preparada, capacitado, para colocar alguém talvez que não sabe nada do assunto, e isso, a sua escolha, como outros também, foi uma escolha maravilhosa, muito bem acertada pelo prefeito Nel e pelo vice Neto. Também a gente tem que frisar que o secretário de Saúde tem feito um trabalho muito exemplar, de muito êxito. Mas, Vera, cara, assim, você tinha noção, dimensão, que o que você encontraria pela frente? Porque até um tal momento, por mais que ainda sempre vai existir, mas a UPA era problema 24 horas. Era vídeo sobre vídeo. Nós tivemos, se eu não me engano, mortes na UPA. Foi fatos de muita tristeza. Eu, como morador de Retiro, por diversas vezes tive que lutar, brigar, uma briga mesmo, de brigar para poder conseguir colocar pessoas ali dentro, que era muito difícil, cara. Então, eu posso dizer que eu presenciei na pele. Tem um morador de Retiro do Muriaé que ele quase ia perder a vida,
porque eles não queriam atender ele, então assim, era só na guerra, era só na briga e tem vezes que era só quase que no tiro. E você tinha dimensão o que você encontraria pela frente? Não, nenhuma, né? Até mesmo porque eu nunca trabalhei no serviço público, sempre trabalhei na rede privada e isso para mim foi tudo muito surpreso, né? Quando eu recebi o convite, a princípio foi para ser coordenadora do PU, até então, Sim. do posto de urgência. E eu lembro que eu recebi a ligação num sábado e no domingo seguinte eu fui à igreja e eu comentei com o pastor e ele falou uma frase para mim que marcou muito, que foi onde me deu coragem, porque a insegurança bate quando é algo novo, algo inesperado, que a gente não sabe como vai ser. E aí eu lembro que a frase dele foi o seguinte: Vera, só anda sobre as águas aquele que decide sair do barco. Então, assim, foi uma frase que me motivou. Que profundo, me cara. motivacionou muito ali. E eu carrego ela comigo até hoje. Então é isso, foi muito inesperado, mas com a motivação que eu precisava, eu fui, tive coragem e ali eu comecei a aprender todo o trabalho, todo o serviço, me dediquei, assim como eu faço em tudo na minha vida, tento me dedicar ao máximo. E é isso, com a ajuda, com o apoio do prefeito, do vice-neto, do Sávio também, que eu não posso deixar de falar, que dá um apoio e um suporte muito grande pra gente. Vera, eu até passei por um certo problema algumas semanas, um mês atrás, que eu levei um apontamento como que eu havia criticado pessoas e eu sempre deixei claro que, até pegando a área futebolística, tem vezes que o time é o mesmo. Se você observar no mundo do futebol, aquele time tá perdendo. Muda o treinador. Sim. O treinador vai lá com menos de um mês, organiza as peças, tira um, banca outro, dá uma motivação ao jogador que tá mais desanimado e o time se torna campeão. Isso. Então eu sempre falei, gente, empresas, políticas, gestões, nem sempre a culpa está naqueles que estão desempenhando ali. E sim na gestão. Eu tive que me reexplicar, que eu ganhei um nome, como eu tinha criticado pessoas de uma gestão anterior, então eu sempre gosto de reexplicar isso para as pessoas. E, cara, onde que você teve que começar atuando ali, cara? Conta pra gente. Que era algo desafiador, era muitas coisas, como eu volto até a frisar, eu não tenho medo de falar isso, com a minha proporção, a UPA, ela estava sendo conhecida como um local de muita bagunça, um local que tivemos escândalos, brigas lá dentro, muitas coisas que não era para acontecer, e principalmente para as partes das gestões que lideravam a UPA, entendeu? Que não estavam brincando com aquilo dali. E como você conseguiu organizar e reorganizar aquilo dali, cara? Então, quando eu cheguei, eu não consegui pegar muitos protocolos, não existiam esses protocolos de todos os tipos, de atendimento, protocolo de higienização, de tudo que você possa imaginar. Então, isso precisou ser criado. Não tinha uma espécie de um POP? Não. Não tinha os POP? Não, tinha o POP da enfermagem, Sim, que a gente pegou, porém eles não eram seguidos à risca, né? E, igual você falou, o problema não é o time. O problema é a falta de organização desses protocolos a serem seguidos. Então, assim, eu tentei começar por isso. A gente tentou, eu e minha equipe, né? A gente começou a organizar os protocolos e a deliberar isso para a equipe e a viver isso junto com eles. Porque se tem uma coisa que a gente faz todos os dias lá, é a gente estar junto com a equipe. Não é que a gente fiscaliza, não é que a gente fica no pé deles, não, a gente puxa junto, sabe? Eu vou na frente e eles vêm comigo atrás. Então, assim, eu sinto que isso tem sido muito nítido ali. Acho que os nossos colaboradores, eles têm sentido isso, o quanto a gente está determinado a fazer acontecer de verdade, né? Não para que meu nome sobressaia, mas que a população receba o de melhor, que é direito, né? A saúde é um direito de todos e é isso que a gente quer levar para eles. É saúde com humanização, com respeito. Nossa, com certeza. Vera, talvez mais assim, dentro de 2025, que foi talvez um grande ano dessa mudança, qual foi talvez o maior desafio que você encontrou? Eu acho que o desafio foi mais no início mesmo, igual eu te falei, onde eu não sabia o que eu iria encontrar, eu não sabia o que fazer, porque, na verdade, eu sempre trabalhei no serviço privado e a diferença é enorme para o serviço público. Desde um simples papel, que no serviço privado você pode comprar à vontade, no serviço público é tudo muito burocrático.
Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, a organização inicial, né? Até a gente conseguir colocar tudo organizadinho, levou bastante tempo. E a gente ainda não está 100%, né? Mas a gente tem buscado essa organização cada dia mais. Vera, existiu, se você puder falar, claro, existiu alguma conversa de vestiário quando você assumiu, cara? É tipo que treinador falando assim, ó, a partir de agora a gente tem que mudar. Porque do jeito que tá, não tá. Porque eu falo com você, assim, não é o local que a gente quer ir, né, cara? Eu só gosto de acompanhar os trabalhos, mas eu tive na UPA ano passado, foi até numa madrugada. Acho que eu fui atendido muito bem por uma amiga médica minha. E tive agora 2 semanas atrás, até te vi lá rapidamente. E a gente vê um desempenho muito maior. Engraçado que, assim, observando alguns profissionais, são até anteriores, mas assim, a gente vê uma motivação muito maior, uma alegria muito maior. A gente vê o chamado desenrolar do meio campo ser muito mais rápido. Acabou aquela coisa ali de mal vontade, vamos ver como é que vai ser, a prioridade de atendimento, que ali, assim, na UPA, eu falo com toda a prioridade pública, sou um cara, tenho pós-graduação em saúde pública, então eu faço com muita prioridade. A UPA anteriormente, as classificações não existiam. Uma pessoa que estava com a dor no dedo, com uma pessoa que estava com 4 vezes infartando, era o mesmo. Então, assim, a gente vê hoje uma UPA com muita responsabilidade. O paciente não sai da UPA de qualquer maneira. A realização de exames melhoraram. A pessoa só voltava com receitas. Hoje em dia tem exames, eletro e tudo mais. E como foi essa conversa de vestiário, cara? A conversa de vestiário, ela sempre tem, né, Irlan? Sempre tem. E assim, eu acho que no início foi um pouco difícil, porque igual você falou, ainda nós temos profissionais lá que trabalharam na gestão anterior, estão hoje conosco ainda, são ótimas pessoas, ótimos profissionais, porém não estavam acostumados com um certo trabalho organizacional, né? Parece que não existia, não querendo criticar ninguém, né, de gestão anterior, mas parece que não existia uma organização, algo que eles deveriam seguir para que tudo desse certo. Igual você falou, era tudo meio vamos assim, o que aparecer vai, né? E hoje não. Hoje a gente tenta organizar o serviço. Então, assim, teve as conversas de vestiário, mas as pessoas entenderam. O bom é que as pessoas compreenderam o que a gente queria fazer ali, sabe? Igual eu te falei, são ótimos profissionais que nós temos hoje. E as pessoas... você já viu aquela frase em que o bom líder é aquele que motiva a equipe, aquele que puxa pela frente, sim, o resto vai atrás? Sim. Então é isso que a gente tenta fazer lá, é isso que eu tento fazer, eu tento motivar a equipe, eu tento mostrar para eles que eu estou do lado deles, para o que eles precisarem. A gente tenta capacitá-los, né? É igual, por exemplo, às vezes os médicos antes estavam acostumados a não ter para onde correr em determinadas situações, a culpa não era deles. A culpa não é culpa, é que não existia uma organização, não existia para onde correr. Então, muitas das vezes, eles ficavam de mãos atadas. Hoje, eles, durante o atendimento, eles me ligam e falam, Vera, eu estou precisando disso, estou com um paciente aqui que está precisando disso, disso e disso. O que a gente pode fazer? Na mesma hora, a gente busca a solução. Então, talvez eles não tinham um norte. Talvez eles não tinham para onde seguir para ajudar esse paciente. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem com o apoio, né, do governo, com o apoio do NEL, do Sávio, que está muito presente também, a gente tem esse suporte para dar para o paciente. Nossa.